Fazendo História de hoje, iremos falar sobre tecnologia. A tecnologia é o uso do conhecimento para inventar novos dispositivos ou ferramentas. E ao longo da história, a tecnologia ela vem facilitando sobremaneira a vida das pessoas. Vamos lá então? Neste programa. Tecnologia na antiguidade. Ao aprender a dominar o fogo, os seres humanos primitivos se diferenciaram dos outros animais. Há cerca de 2 milhões de anos, começaram a usar pedras como armas e ferramentas, dando início ao período conhecido como Idade da Pedra. Nessa época, também aprenderam a fazer cerâmica usando barro. Um pouco mais tarde, aprenderam a trabalhar com metais. Na Anatólia, que atualmente fica na Turquia, fabricavam-se ferramentas e armas de cobre, já há 6.500 anos antes de Cristo. Por volta do ano 3000 a.C., descobriu-se que a mistura de cobre e estanho resultava em um metal mais forte, que era o bronze. Essa descoberta iniciou a Idade do Bronze. Duas importantes criações ocorreram no Oriente Médio no início dessa era, que foi a invenção do arado puxado por boi e a roda com eixo. Muitos cientistas consideram essa época o início da civilização. Já no século XI a.C., os hititas, que era um povo que vivia na Anatólia, aprenderam a trabalhar com o ferro, um metal muito mais forte que o bronze. Isso marcou o início da Idade do Ferro. A partir de então, os povos de toda a Europa, da Ásia e do norte da África começaram a fabricar ferramentas e armas de ferro. A tecnologia na Idade Média. O período conhecido como Idade Média começou pouco antes do século VI depois de Cristo e durou até perto do século XVI. Ao longo dessa época, as inovações surgiram em diferentes regiões, como a China, o Império Bizantino, a Pérsia, a Índia e os países muçulmanos. Por volta do século XV, os europeus aprenderam a técnica chinesa de fundir o ferro, que consistia em aquecer o material em uma fornalha e depois despejar em um molde até o seu resfriamento. Os inventores chineses também criaram a pólvora preta, que originou a pólvora usada em armas de fogo. Novas fontes de energia foram desenvolvidas nessa época. Com a criação de celas e arreios, os cavalos começaram a ser usados para puxar arados e outras coisas. Águas represadas e a força do vento foram usadas para movimentar moinhos e rodas d'água. Dois novos tipos de tecnologia contribuíram para o fim da Idade Média e o início da Idade Moderna. O surgimento do leme, peça do sistema de direção dos barcos, da vela triangular e da bússola, permitiu aos europeus fazer grandes viagens marítimas. A impressão com tipos móveis, inventada por Johannes Gutenberg em torno
do ano de 1450 permitiu a produção de livros em grandes quantidades e possibilitou que muitas pessoas começassem a ler e a disseminar conhecimento. Revolução Industrial. No início do século XVIII, dois inventores ingleses criaram as condições para o nascimento da Revolução Industrial, um período em que a produção das manufaturas teve um crescimento estrondoso. Abraham Darby descobriu que o coke, um tipo de carvão, produzia um ferro de melhor qualidade. Thomas Newcomen, ele inventou uma bomba para drenar água das minas de carvão que era acionada por um motor a vapor. Com esses avanços, a produção de carvão e de ferro cresceu rapidamente. O ferro ele se manteve como o principal insumo na construção civil e na fabricação de ferramentas até o fim do século XIX, quando o aço, que era uma mistura de ferro e carbono, começou a substituir o ferro comum. Ainda no fim do século XVIII, o vapor começou a substituir o vento e a água como fonte de energia. Na máquina a vapor, a queima de carvão aquecia a água de um reservatório e o vapor resultante da ebulição acionava o motor. Outras invenções também aceleraram a fabricação de produtos, principalmente tecidos e roupas. No início do século XIX, máquinas como o tear motorizado produziam tecidos com mais facilidade e rapidez. A produção de roupas deixou de ser doméstica e passou a ser feita em grandes fábricas que usavam motores a vapor para movimentar suas máquinas. O exemplo logo foi seguido por outras indústrias. Entre 1765 e 1782, o escocês James Watt introduziu importantes melhorias na máquina a vapor. Em 1787, John Fitch, nos Estados Unidos, ele montou um barco a vapor, e em 1803, Richard Trevithick criou a locomotiva a vapor. O inglês Henry Bessemer inventou um método mais eficiente para fabricar aço em 1856, possibilitando seu uso na construção de trilhos para ferrovias, de navios, de pontes e dos primeiros arranha-céus. Em 1876, o engenheiro alemão Nikolaus August Otto construiu um motor movido a gasolina. Por volta de 1885, dois alemães, Gottlieb Daimler e Karl Benz, usaram motores a gasolina nos primeiros automóveis de sucesso. Na primeira metade do século XIX, os cientistas tinham aprendido a gerar eletricidade. Em 1835, Samuel F. B. Morse, nos Estados Unidos, usou eletricidade em seu telégrafo, uma invenção que permitiu a comunicação entre pessoas a grandes distâncias. Em 1876, o americano Alexander Graham Bell inventou o telefone, que também funcionava com eletricidade. Thomas Edison apresentou a lâmpada elétrica em 1879. A eletricidade também começou a ser usada no transporte para acionar trens urbanos. Na metade do século XIX, o petróleo ele tornou-se a principal fonte de energia. Edwin Laurentine Drake perfurou o primeiro poço de petróleo com sucesso em 1859
nos Estados Unidos. O petróleo pôde ser transformado em gasolina, em óleo combustível e em muitos outros derivados. Em 1856, o inglês William Henry Perkins ele causou uma revolução no campo da indústria química ao utilizar alcatrão obtido de carvão para criar o primeiro corante sintético ou artificial. Alcatrão e petróleo provaram ser úteis na produção de remédios e de plásticos. Tecnologia moderna. Os métodos atuais de fabricação conseguem produzir materiais em grande quantidade, o que é o chamado de produção em massa. Isto é uma técnica importante da produção em massa. Essa técnica é a linha de montagem. Na linha de montagem, os operários ficam dispostos ao longo de uma esteira transportadora e cada um é responsável por uma tarefa apenas. À medida que cada operário repete sua tarefa, o produto vai se formando. No início do século XX, Henry Ford aperfeiçoou essa técnica para fabricar carros nos Estados Unidos. No final do século XX, robôs começaram a substituir pessoas nas linhas de montagem. O brasileiro Alberto Santos Dumont construiu e pilotou o primeiro balão dirigível autêntico em 1901, contornando com ele a Torre Eiffel, em Paris. Em 1903, os irmãos Wright, nos Estados Unidos, construíram planadores motorizados que dependiam de ventos ou sistemas de catapultagem para levantar voo. Nunca tiveram, no entanto, acompanhamento oficial de seus feitos. Mesmo assim, seu trabalho pioneiro faz parte da fase inicial da história da aviação. No dia 23 de outubro de 1906, em Paris, novamente, Santos Dumont realizou o primeiro voo com um biplano que se elevou no ar sem utilizar rampas, catapultas, declives, ventos ou quaisquer outros meios que não fossem o seu próprio motor. A façanha foi imediatamente festejada e considerada o invento do avião. O inventor Igor Sikorsky, nascido na Rússia, desenvolveu nos Estados Unidos o helicóptero por volta de 1930. Quase ao mesmo tempo, o inglês Frank Whittle desenvolveu turbinas a jato para os aviões. Os cientistas alemães usaram foguetes na Segunda Guerra Mundial, que foi de 1939 a 1945. Os motores dos foguetes eles carregam oxigênio, além do combustível, o que permite seu funcionamento no espaço sideral onde não existe atmosfera. Depois da guerra, a então União Soviética e os Estados Unidos desenvolveram programas espaciais para transportar o homem em espaçonaves. Os soviéticos, em 1957, colocaram em órbita o primeiro satélite artificial da Terra. Os americanos foram os primeiros a pisar na Lua em 1969. No início do século XX, os cientistas encontraram formas de armazenar a energia solar. Painéis solares usam espelhos para concentrar o calor solar, transformando a luz do Sol em eletricidade. Os cientistas também descobriram como usar a energia dos átomos, as partículas minúsculas que compõem todas as coisas. Essa energia é chamada de energia nuclear. Sua primeira aplicação foi na fabricação de bombas muito destrutivas, usadas pelos Estados Unidos durante a Segunda Guerra Mundial. Mais tarde, a ciência aprendeu a usar a energia nuclear para produzir eletricidade. Os produtos eletrônicos
trouxeram muitas mudanças na vida das pessoas durante o século XX. A eletrônica conta com a eletricidade para enviar e processar informações. Entre os primeiros aparelhos eletrônicos estão os rádios. Na década de 1920 já havia programas de rádio que eram transmitidos para as casas das pessoas. A televisão, que é um outro aparelho eletrônico, ela se popularizou entre as décadas de 1930 e 1950. Os primeiros computadores foram criados durante a década de 1940. No final do século XX, os produtos eletrônicos ficaram menores com a redução dos componentes em pequenos circuitos integrados, que foram chamados de chips. Esses chips tornaram viável a fabricação de computadores pessoais. Outras invenções desse século também usam circuitos integrados, como reprodutores de CDs e DVDs, telefones celulares, câmeras digitais, tablets e muitas outras coisas, uma infinidade de produtos. Também no século XX, a ciência começou a aplicar a tecnologia aplicada em seres vivos. Dispositivos elétricos foram desenvolvidos para auxiliar pessoas portadoras de deficiências. Alguns aparelhos, como os auditivos e as máquinas de hemodiálise, funcionam fora do corpo. Outros dispositivos são implantados pelos médicos dentro do corpo, como os marca-passos, que regulam as batidas do coração. Os cientistas aprenderam também a cortar e recompor genes. Os genes são minúsculas partes que existem no interior das células e carregam informações sobre os seres vivos. A engenharia genética pode ajudar a curar doenças e a produzir plantas resistentes a pragas. Neste programa. Então, este foi o Pensando Fazendo História de hoje. Nós agradecemos a atenção de todos que ouviram, que tiveram um tempinho para mais esse material que o Pensando preparou para todos vocês. Agradecemos a atenção, o carinho de todos, deixamos um forte abraço e nos encontramos amanhã no nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.